Bom, gente, eu continuo dando sequência aos vídeos que eu tinha feito de coisinhas básicas de pele. E agora eu vou, como eu já fiz a pele no outro vídeo e tal, eu vou arrumar minha sobrancelha. O que eu faço sempre, como eu passei base e pó, eu não tinha nada, eu acabo escovando um pouquinho minha sobrancelha com essa escovinha aqui. Só pra tirar o restinho de base, de pó que tá aqui. Então, eu acabo não só arrumando ela, mas dando uma ajeitadinha nela, mas também tirando o restinho. Ela sempre fica aqui, a escovinha sempre fica suja. Então, eu vou já arrumando e já tirando o que tem de excesso. Aí, eu pego um pincelzinho, desse assim, chanfradinho. Eu não preciso comprar paletinha de sombra, porque isso e aquilo. Eu usava o lápis da Vult, só que eu via que ele tirava muito pelo. Eu acabava passando, ele tirava pelo. E eu queria achar uma forma de arrumar minha sobrancelha, que minha sobrancelha é bem falhadinha, ela não é muito certinha. Então, eu, na verdade, fui vendo o que dava certo. E comecei a usar sombra pra ver. E eu cheguei a duas sombras que eu tinha e que ficava legal em mim. E eu não tenho uma paleta de sombra, eu acho que é desnecessário, já que essas duas sombras já resolvem. Então, eu tenho essa pretinha aqui da Intense. Ela é um pretinho praticamente opaco. É a cor 31. Que eu já tinha ela pra fazer preto, essas coisas. E tinha essa da Candice Berenice que eu não vivo sem, que é o marrone. Isso é marrone? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu acho que é. Eu estou tão... Marrom. Marrom. Marronze, é o marronze, ela. É já a segunda que eu tenho dela, eu gosto muito. E é com essas duas que eu faço minha sobrancelha. Eu pego um pincelzinho bem chafradinho, assim, bem... de topinho bem reto e bem durinho. Porque eu tenho outro de topinho assim reto, mas ele é mais molinho e prefiro ele com mais durinho. E aí, tanto faz. Eu começo às vezes pelo marrom, eu começo às vezes pelo preto. Não muda muito não, mas eu sempre tiro excesso. E eu começo sempre pelo meio aqui, passando o marrom, jogando o restinho pro final e trazendo aqui o restinho pra cá. Quando chega aqui nesse meinho, eu viro o pincel pra ele pegar esse formatinho aqui. E aí, pronto. Aqui eu faço desse jeito, com o pincel assim. Eu não sei se tá dando pra ver. Assim até aqui. E depois aqui eu viro. E faço ele fininho pra poder ele não pegar aqui em cima, nem nada. E ó, já deu um super efeito. Aí eu pego o pretinho pra não ficar só esse marrom que tá aparecendo. Também chego aqui e vou dando, só equilibrando a cor nos pelinhos aqui. E fica bem natural, não precisa você ter que comprar paleta de sombra, nada disso. Sombra específica pra isso, nada disso. Só isso já resolve, e muito. E vou meio que esfumando também ela. Eu pego, pra ela ficar mais esfumaçadinha, pra ela não ficar tão coisa, eu pego a própria escovinha e vou escovando ela. Pra ela ficar bem delicada e bem natural. Não ficar nada e ela contornar, ela preencher. Então, pra mim, eu gosto desse tipo assim, mais natural. E você vê que já deu diferença com minha sobrancelha é bem falhadinha e ela já preencheu. E aqui não levo 5 minutinhos fazendo não, vou com o pincel sujo, vou dando umas... E aqui pra mim já deu, ela ficou natural, só com essas duas sombrinhas. A diferença já é gritante. De fazer uma, eu vou fazer a outra também, só pra mostrar aqui. Então, tiro um pouquinho de excesso, começo aqui no topinho. E levo o restante pra cá. Se errar da primeira vez, passa o contonete, tira com cotonete, com demaquilante mesmo. Você tira, você tem que, é mais a treino mesmo,
Pra poder deixar do jeito que às vezes eu encarco na sombra e às vezes fica sombra demais também, eu tenho que tirar. Não tem problema. Isso super acontece e acontece várias vezes. Então eu tiro também. Pra mim aqui chega de marrom, senão vou botar muito marrom e vou ter que tirar também. Passo no pretinho, começo sempre do topo e vou descendo. E o restante eu passo aqui. Então, vou passando aqui, vou sujando. E aí dá umas borradas aqui, você vai com o dedo mesmo, tira, não tem problema. E vai esfumando já aqui com esse pincelzinho. Fazendo um quadradinho aqui da sobrancelha. E o resto todo você esfuma com... Eu achei essa ficou mais preta. Mais pretinha. Aí eu vou tirando um pouco mais pra dar uma suavizada. Com a escovinha. É muito prática essa escovinha. Eu prefiro essa escova do que o pentezinho. Então aí ficou mais certinha. E já melhorou minha sobrancelha. Então essa dica de hoje... Essa dica que eu vou dar hoje é da sobrancelha, que você não precisa ter paleta de sobrancelha com duas sombrinhas, o marrom e o preto. O marrom que você vê que chegue, que dá pra chegar e você faz essa misturinha entre os dois, já fica muito bacana. Então, sombrinha, o pincel de topo reto e a escovinha é o que você consegue fazer sobrancelha. E não usa mais aqueles lápis, não, porque eu comia muito minha sobrancelha com os lápis. Até hoje eu tenho aqui. Deixa eu só pegar aqui o lápis que eu usava. Comia demais, eu usei ele bastante, mas comeu muito minha sobrancelha. E eu já não tenho muita, tá? Que eu usava esse lápis aqui. Ele me serviu muito. Era o lápis universal da Vult. Tanto que ele tava desse tamanho. Só que eu vi que ele tava acabando com minha sobrancelha. Então, eu fui descobrindo que a sombra dava certo. E fui me adaptando à sombra, então eu faço. Eu não faço todo dia mais sombrinha, mas eu sempre dou uma consertada. Eu sou muito perfeccionista, sempre eu quero arrumar uma coisinha a mais. Ficou um pouquinho aqui. O pincel já tá sujo, então eu vou colocando. Então é isso, esse videozinho foi bem curto só pra você arrumar e ver que você não precisa daquelas paletas exclusivas pra sombra. Entendeu? Que você pode ter com as paletas que você tem em casa. Eu tenho essa aqui, já tá sem tampa. Aqui tem vários marrons aqui também, ó, ela é 3D. E ela tem vários tons de marrom. Eu também faço com ela também. Eu ajusto os marrons que tem e dou sempre certo com elas também. Super ajuda, tá bom? Então, hoje eu fico por aqui, até o próximo.